Eu acabei de ler o livro A Cor Púrpura de Alice Walker e eu vou trazer hoje para vocês a resenha dessa leitura. Oi, eu sou a Sara e depois de muito tempo tomando coragem, eu finalmente consegui ler esse livro, que todo mundo diz que é um livro muito pesado, que é um livro que a gente vai chorar, e realmente não estavam mentindo. Mas eu fiquei muito curiosa para ver o filme. Então, antes de ver o filme, eu adoro conseguir ver um filme sabendo a história por trás que a gente consegue ler no livro, porque o livro sempre vai ser mais completo, o livro sempre vai trazer uma visão que a gente não vai conseguir ver no filme. Então, eu iniciei essa leitura. Esse é um romance epistolar escrito através de cartas que a nossa personagem principal escreve para Deus. Então, aqui a gente vai ter as cartas que ela escreve para Deus sobre tudo o que acontece ao redor dela, o que acontece na vida dela, os sentimentos dela. É como se fosse um diário, só que é uma forma dela colocar para fora tudo aquilo que acontece na vida dela. Como se fosse ali um momento de oração também, já que ela é uma mulher muito religiosa. A Sally tem uma vida muito difícil desde muito nova, porque assim que ela começa a ficar um pouquinho maiorzinha, a mãe dela começa a ficar muito doente e ela não sai da cama. Então, nesse momento, o pai dela começa a olhar para ela de uma forma diferente, e como a mãe dela não consegue fazer as obrigações na época, né, as obrigações de mulher, o pai acaba olhando para a filha para tomar esse lugar. E ele vai lá e faz o que tem que fazer. Ela passa por essa violência sexual desde muito nova e ela ainda tem 2 filhos com o próprio pai. Esses 2 filhos, ela não sabe nem o que aconteceram com ele. Por quê? O pai, assim que ela ganhava os bebês, ele pegava a criança e levava para algum lugar. Ela não sabe se ele matava, ele simplesmente falava que ele ia levar as crianças para Deus. Então, ela não sabe se ele matava, se ele dava para alguém, se ele vendia. As crianças simplesmente sumiram, né? Então ela teve 2 filhos e esses 2 filhos tiveram o mesmo destino. A Sally tinha uma irmã que ela amava muito, que é a Annette. A Annette, ela, quando começou a ficar um pouquinho maiorzinha, o pai começou a olhar pra Annette também. Só que a Sally foi lá e defendeu a irmã e tomou o lugar da irmã, disse, né, pro pai, não faz nada com ela, faz comigo, mas não faz com ela. Então, de tão amor que ela tinha por aquela irmã, sabe? Elas se defendiam muito. O pai, quando vê que a Sally começa a crescer, ela já tá ali com uns 20 anos de idade, ele começa a não ver mais graça nela e ele vende, praticamente vende, dá, sabe, a Sally para um fazendeiro que já é viúvo, tem 3 filhos, então ele entrega a Sally ali de casamento para ela ser como se fosse uma... Ela é quase uma escrava na casa desse homem, porque ela limpa a casa, ela cuida da lavoura ali, ela trabalha também no sol, ela cuida dos filhos, e os filhos são péssimos, são assim, umas crianças horríveis, né? Eles odeiam a Sally, além de ter que servir o marido à noite, que pra ela é basicamente uma violência, porque ela só faz no automático ali, ela só deixa fazer porque ela não sente nada por aquele homem. Eu vou dizer que assim, ela não odeia ele no início, tá? Porque a Sally, ela é tão resignada com aquele destino dela que ela simplesmente acha que Deus deu esse destino pra ela, essa é a vida dela e tudo bem, ela deixa as coisas acontecerem. Então, como vocês já podem ver, nessa casa com o marido dela, ela só trocou o pai dela, que já fazia ela sofrer todos os tipos de abusos, pelo marido dela, que continua fazendo ela sofrer todos os tipos de abuso. É abuso psicológico, é abuso físico, porque ele batia muito nela, abuso sexual, abuso financeiro, porque, né, ela não tinha dinheiro, né? Ela trabalhava como uma louca, como uma escrava ali para todo mundo, mas não tinha R$ 1, então ela também não poderia nem ir embora daquele lugar. A Sally sofre muito durante boa parte da vida dela. Mas uma das piores coisas que aconteceu foi quando a Annette, que ainda estava morando lá com o pai dela, chega na casa da Sally pedindo para ficar um tempo ali com ela. Então a Sally aceita, né? Ela pede ali pro marido dela, o marido aceita porque o marido acha a irmã da Sally muito bonita, então ele fica tentando dar em cima da Annette, né? Por isso que ele aceita ela ali dentro da casa dele. Só que no momento em que ele vê que a Annette não dá moral pra ele, a Annette não dá abertura, a Annette ama aquela irmã dela, ele expulsa a irmã da Sally da casa. E naquele momento ele separa as duas. Quando a Annette vai embora, a Sally pede pra ela escrever, pra elas continuarem tendo contato, porém ela nunca recebe nenhuma carta da irmã. E elas ficam por anos sem se falar, por anos sem ter contato uma com a outra. Tanto que a Sally já acha que a irmã dela morreu.
E esse é um dos motivos que faz a Sally aceitar ainda mais violência na vida dela. Ela baixa a cabecinha dela e só segue ordens, só segue, respeita todo mundo. Qualquer pessoa que for falar um pouquinho mais alto com ela, ela já baixa a cabeça. Por quê? O que passa na cabeça da Sally ali nesse meio tempo? É que pelo menos ela tá viva, né? Se ela se revirar, se ela se virar contra alguma pessoa, a pessoa pode bater nela mais ainda, porque ela já apanha. Então, a pessoa pode machucar ela ainda mais e acabar matando ela. Então, ela só aceita, ela se resigna naquela vida dela e não tenta bater de frente com ninguém. Mas, como nem tudo é pra sempre, a vida da Sally, ela muda, ela tem uma virada ali por conta de duas mulheres que ela conhece na vida dela que acabam dando pra ela uma outra visão de vida. A primeira mulher a entrar na vida da Sally é a Sofia. A Sofia, ela é esposa do filho mais velho do senhor, que é o marido da Sally. Então, assim que esse menino se casa, ele vai morar no mesmo território ali, no mesmo pátio, né, digamos assim, da Sally. Ele só monta uma casinha ali pra ele e a Sofia vai morar ali. E ela vê um tipo de relacionamento muito diferente. Por quê? A Sally, a vida inteira, ela serviu ao marido dela como uma escrava. Ela simplesmente fazia tudo que ele mandava, cuidava, né? Fazia tudo que o marido dela mandava sem pestanejar, só seguia regras. Só que a Sofia não baixava a cabeça pra nada. O Arpo, que é o filho do marido da Nete aqui, da Sally, ele tenta mandar na Sofia, só que a Sofia não deixa barato. E quando ele tenta bater na Sofia, a Sofia bate de volta. A Sofia caga ele a pau, basicamente. Então ele não consegue controlar a Sofia da mesma forma que o pai dele controla a Sally. A gente percebe que a Sally, ela meio que admira um pouco a Sofia por ter a coragem que ela tem de bater de frente. E ali já acende uma luzinha assim na cabeça dela. Não que ela pense em rebater ainda de frente com o marido dela, com alguém, mas ali ela percebe que não precisa ser só daquele jeito, ela não precisa só baixar a cabeça, apesar dela não ter coragem de bater de frente com ninguém ainda. A segunda mulher que entra na vida da Sally é a Jug. A Jug, ela é nada mais, nada menos do que a amante do marido dela. Então o marido chama a amante para vir morar na casa dele com a Sally e dali nasce uma amizade muito improvável. A Jug, ela já é uma cantora muito conhecida em vários territórios e a Sally, ela admirava muito essa cantora, né? Ela tinha uma fotinho da Jug muito antiga que ela ficava vendo e ela achava aquela mulher linda, aquela mulher exuberante. Então, quando o marido dela chega com a Jug dentro da casa dela, ela não fica com aquele pensamento de, meu Deus, meu marido tá trazendo uma mulher, até porque ela nem gostava do marido dela. Então, pra ela, tudo bem trazer uma outra mulher, ainda mais sendo uma mulher que ela admirava, que ela gostava muito. Então, enquanto a Jug tava ali, a Jug esperava receber uma mulher que tivesse contra ela, né? Até porque ela era uma amante dentro da casa do marido de outra mulher. Mas o que ela encontra ali é a Sally, uma mulher que admira ela, que fica de cantinho olhando ela, admirando, trata ela super bem porque ela gosta dela. E ali, aos poucos, o coração da Jug vai amolecendo e o coração da Sally vai se abrindo, vai se iluminando. A Jug é uma das grandes responsáveis por fazer a Sally abrir os olhos dela para o que estava acontecendo ao redor, a parar de aceitar tanta violência, a revidar um pouco, a pensar um pouco mais nela, né? A olhar para dentro dela, a ver a importância que ela tem, não só para servir outras pessoas, mas para si mesma. Então aqui a gente começa a ver uma amizade muito bonita em que a gente torce para as duas. No início a gente odeia a Jug, depois a gente começa a amar ela pela forma que ela cuida da Sally. A gente vê muitas reviravoltas, a gente descobre, e eu já vou falar isso aqui porque isso acontece ali na metade do livro e é uma parte importante de saber que a irmã da Sally tá viva, tá? E ela tá na África. Aí a gente conhece também uma parte da África, de uma comunidade que a irmã dela foi conviver como missionária. E ela acabou mostrando um pouco sobre como eles viviam, como era a vida dela, enfim, é uma parte bem interessante também. É uma história muito bonita, é uma história muito emocionante. Eu, em vários momentos, parei um pouco a leitura porque estava um pouco pesada demais, então eu largava um pouquinho o livro de lado e ia fazer outras coisas e depois voltava, porque realmente tem partes que não dá pra engolir no seco, assim, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que tá acontecendo, porque isso é uma história que aconteceu não só pra Sally, né? Eu acredito que isso tenha acontecido com muitas mulheres daquela época.
Esse tipo de violência era muito comum, a gente vê várias histórias por aí contando histórias parecidas com essa, só que eram histórias verdadeiras. E como eu falei ali no início do vídeo que eu li esse livro só para ver o filme, eu confesso que eu me decepcionei bastante, porque eu só vi o filme novo, né? Eu não vi o filme lá de 1985. Eu vi essa nova versão que fizeram agora, que é basicamente o musical. E eu não percebi que era um musical, né? Não fiquei sabendo que era um musical. Eu só vi pedacinhos do filme e eu acabei ficando com muita vontade de assistir, mas não sabia que era um musical. Eu achei que eles tiraram a maior carga dramática do livro, eles tiraram as partes mais interessantes e colocaram com música, né? Então aquelas partes que eu tinha mais interesse de ver, a parte que eu mais queria ver a reação, ver a carga dramática da cena, do nada a pessoa pulava, começava a dançar feliz da vida, falando sobre um tema horrível, né? Então, principalmente a cena em que a Sally, ela vê a filha dela, que ela descobre que a filha dela não tá morta. Então isso também é bem no iniciozinho ali. Ela descobre que a filha dela, pelo menos, não morreu, porque ela vê a filha dela na cidade com uma outra mulher e tudo mais. Ela faz umas perguntas ali e ela descobre realmente a filha dela. Só que ali no filme eles fizeram a Sally começar a dançar e falar que aquele era a filha dela. Então eu achei assim que minimizou, sabe? Eu achei que tinha tudo pra ser uma cena maravilhosa, uma cena emocionante, uma cena que eu ia chorar e do nada a Sally começa a pular, a cantar, a dançar, surge um monte de gente. Então, assim, perdeu totalmente a graça. Não indico vocês a verem esse filme, porque foi muita decepção. Mas eu ainda quero ver o filme de 1985, que dizem que foi um filme muito aclamado, que foi indicado para várias coisas no Oscar, não ganhou nenhum, mas que ele tinha muita chance de ganhar. Esse filme recente que eu vi, né, também tirou o peso, assim, de algumas coisas. Por exemplo, eles falam que a Shug é uma mulher muito bonita e a Sally é uma mulher muito feia ali no início. Dizem que ela não tem atrativo nenhum, ela é feia, ela é horrível. Enquanto a Shug, que era amante, era uma mulher muito bonita. A mesma coisa falavam da irmã da Sally, que a irmã da Sally era muito bonita, enquanto a Sally era feia. E o que fizeram no filme, tá? Eles pegaram e colocaram a Sally como uma mulher de pele negra retinta, enquanto as outras duas, que eram personificadas ali como mulheres bonitas, com atrizes negras de pele clara. Eu achei que fizeram uma leitura muito superficial, porque no livro eles dizem que a Shug, principalmente, tinha pele muito negra, ela tinha uma pele negra retinta, e mesmo assim ela era uma mulher muito bonita, considerada uma mulher muito bonita na época. E no filme eles fizeram essa analogia, essa superficialidade de, já que ela é mais bonita, então vamos botar ali uma atriz de pele clara, com os traços mais fininhos, mais europeu, para dizer que ela é mais bonita, enquanto a Sally, ela tem que ser uma negra de pele retinta com traços bem africanos, então ela é feia, tá? Então achei isso bem problemático. Eu não sou de problematizar essas coisas, mas como eu vi no livro que não tinha nada a ver com isso, que mesmo sendo uma mulher negra de pele retinta, ela era considerada fodona, ela era lindona, no filme eles foram lá e colocaram uma mulher de pele clara, então achei problemático. Então, por considerações finais, eu indico muito a leitura do livro, indico muito para vocês, com ressalvas, é claro, porque aqui eu já, como eu disse, tem muitos gatilhos, tem quase todos os gatilhos possíveis aqui nesse livro, então cuidado para a leitura. Não indico para pessoas muito jovens, acho que é melhor esperar um pouquinho para fazer essa leitura, até porque, como eu disse, ela é bem pesadinha. Tem uma carga dramática muito forte. Sobre o filme eu acho que nem vale a pena ver, porque não acho que ele acrescenta nada, que ele agrega nada. Não esse novo filme, né, o musical que lançaram agora, em 2000 e pouco. Pra mim ele é um livro 5 estrelas e já entrou na minha lista de favoritos do ano. Então o vídeo de hoje é esse. Deixe nos comentários aqui um livro que vocês acharam parecido com esse e que vocês me indicariam pra ler, porque eu gostei dessa temática e quero ler outros livros futuramente. Vejo no próximo vídeo. Tchau!